Esta semana, David Tavares, do Padel Castelo, é nosso convidado. Venha daí. Seja bem-vindo para mais um bate-bola na Beira Baixa TV. Hoje vamos falar de uma modalidade em franca expansão, não só a nível internacional, a nível nacional, mas também de forma muito particular a nível local. Castelo Branco tem acompanhado o boom do pádel. Hoje vamos falar do pádel e para falarmos de pádel, eu penso que em Castelo Branco haverá poucas pessoas tão bem documentadas e com conhecimento de causa para nos falar da modalidade como o nosso convidado. David Tavares, obrigado por ter aceitado o convite, David, numa azáfama diária, né, tremenda para gerir a sua casa, o Padel Castelo, que nasceu em 2024, em março de 2024, embora o projeto inicial, o projeto tenha começado a ser pensado muito antes, os primeiros passos em 2022, mas antes disso o David é um homem ligado à modalidade há já muitos anos. Já vamos falar, já vamos dissecar essa sua trajetória, mas para já falar do pádel. David, primeira questão, sacramental. O que é o pádel? Desde já, boa tarde Pedro, boa tarde aos espectadores que nos estão a ouvir e ao seu programa. Agradecer o convite seu e da Beira Baixa TV para estar aqui presente. E aproveitar também só muito rapidamente para lhe dar os parabéns pelo programa que faz, para dar a conhecer estas modalidades que não são tão conhecidas, falar também das associações e do associativismo, como tenho visto em alguns programas seus. Cada vez é mais importante o associativismo na nossa sociedade e peca de vez em quando. E depois também aos nossos clubes, que não fazemos parte da associação, mas que para dar mostrar um pouco do que fazemos. O que é o pádel? Algo que está em franca ascensão, como disse, e muito bem, mas que acho que ainda não é muito conhecido. Por incrível que pareça, e sobretudo aqui na região, ainda há muitas pessoas que não conhecem a modalidade ou que pensam que é algo diferente. Joga-se com raquetes. É uma mistura entre vários desportos, especialmente começando pelo ténis, evidentemente, que é o mais parecido. Depois o squash, de onde eu venho, como referiu, porque tem os vidros e podemos jogar contra os vidros e isso ajuda-nos com algumas movimentações. Mas também o beach ténis, que está a crescer em Portugal, está a crescer mundialmente também. Então é uma junção destes três desportos, uma ligação entre estes três desportos. Joga-se em duplas, dentro do campo que vamos falar à frente, mas joga-se em duplas. Tem essa particularidade para já, claro, o que dissocia completamente do ténis, por exemplo, ou do próprio squash. Do próprio squash, e falaremos sobre isso. Mas também se pode jogar em singulares, por aquilo que pareça. Há alguns campos, poucos em Portugal, mas pode-se jogar em Portugal em alguns campos. Mas o que nós conhecemos mais e os campos que vamos falar são jogados em duplas. Raquetes são diferentes do ténis e do squash. Têm vindo nos últimos anos tem vindo a crescer enorme o mercado das raquetes e o avanço, sobretudo, das raquetes. Eu que me lembro da minha raquete em 2001, não tem nada a ver com o que é uma raquete agora. As pessoas perguntam-se de que é que são feitas as raquetes. Começamos com as iniciais, que são fibra de vidro. Pode-nos ajudar, eu sei claro que o David trouxe... Vim preparado. Teve esse cuidado e agradecemos, de facto, porque nos ajuda de alguma forma a esclarecer também quem nos acompanha. Fibra de vidro, que seria esta, mais para iniciantes. Também o preço, evidentemente, mais em conta, a começar entre os 40, 50 e vai até aos 80 euros, que serve muito bem para começar durante 6 meses, 1 ano, e depois, se quiserem, evidentemente, continuar a fazer competição, já precisam de uma raquete um pouco mais avançada. Temos depois carbono, fibra de carbono para começar, e depois carbono, isto seria já uma raquete mais avançada. Muitas delas começam pelos jogadores profissionais que as usam, e depois essas vão para o mercado. Estas raquetes, esta 18K, há vários tipos de material e desde logo o formato das raquetes, como posso mostrar, umas são de ataque, umas são de controlo, o peso delas, que falamos mais à frente, também difere. E depois, as marcas das raquetes, evidentemente, começaram do ténis, foram as primeiras, vieram das marcas que já tínhamos do ténis, a Adidas, a Ed, a Wilson,
Siux, depois entraram outras marcas novas, como a Bull Paddle, a Nox, e temos também as marcas portuguesas, que é muito importante, que viram ali o nicho de mercado. Ótimo. E entraram, como a Quad, que neste momento é uma marca bastante importante em Portugal, a Volt, que também tem uma expressão que já chega lá fora, e depois a Cork, que é a mais falada de todas, é feita de cortiça, ou tem material de cortiça, vende-se bastante para os estrangeiros, os preços estão acima da média, a começar em 350, mas são raquetes que os dois melhores jogadores de Portugal, Nuno Deus e Miguel Deus, usam, por isso também, evidentemente, que isso é logo uma mostra para os jogadores que querem jogar com essas raquetes, mas tudo para dizer que a expansão do paddle também trouxe esta expansão das raquetes para a modalidade. O David ainda é do tempo em que o material era menos sofisticado, não é? Era mais pesado e tudo. Não tinha nada a ver, não tinha nada a ver. Eram de madeira, tipo madeira? Era não? tipo madeira, era tipo mesmo madeira. Ainda tem lá a raquete, está lá no clube para as pessoas verem e as pessoas riem-se quando olham para elas, porque neste momento temos jogadores que vão trocando de raquetes porque têm menos uma grama, mais uma grama, o formato é diferente. Quando nós jogávamos que nós queríamos jogar. E os jogadores próprios profissionais. E as bolas? São bolas semelhantes às do ténis? Sei que também trouxe aí algumas. Sim, a bola em si, vai ser difícil de mostrar, sim, mas a bola em si, alguém que não conheça vai dizer, mas isso é uma bola de ténis. É muito parecida à de ténis, ou quase igual, a única diferença é a pressão que a bola tem e é 2 milímetros mais pequena. Temos também bolas, estas já maiores, que utilizamos para dar aulas para as crianças, evidentemente. Estamos a ver, exatamente, é perceptível. É perceptível. Para as crianças, evidentemente, são maiores e mais lentas para que eles possam começar de outra maneira e mais fácil entrar no desporto. Que é só voltar atrás, muito importante. Quando as pessoas tentamos, com os nossos praticantes, que já são muitos, lá chegaremos, quando nos vêm perguntar que raquete é que compro, posso ser uma igual à tua, posso ser uma diferente, nós respondemos desde logo, paramos e dizemos, o mais importante é o calçado, para que quem começa a modalidade e para quem nos está a ouvir e quer começar por uns ténis que sejam adequados a jogar para prevenir lesões. E falamos de lesões, é um desporto que não tem quase lesões, é muito raro. Acontece como qualquer outro desporto, mas é muito raro. Mas temos que ter o sapateado, temos que ter os ténis apropriados para jogar. Para o piso, não é? Correto, e para os tornozelos. O resto da roupa, normal, não é? A roupa leve, é só mesmo os ténis, aqui não precisamos de... Ou seja, basicamente é uma modalidade que não é cara. Não é cara. Por uma raquete de 40 euros para um principiante, um iniciante... portanto, está dentro da realidade atual, não é? E não esquecendo que não temos cordas para reparar, como o ténis e como o squash, que partimos a corda, temos que reparar, aqui não, é sempre a raquete. Eu tenho raquetes que fiz competições e são de 2017 e estão lá que eu empresto aos jogadores para jogar. Se cuidarmos bem a raquete e for uma raquete já mediana, que neste momento é à volta dos 100, 120 euros, se cuidarmos da raquete, a raquete pode durar uma vida inteira. E falando do jogo em si, é muito semelhante ao ténis, mas as paredes dos vidros auxiliam, não é? Servem também de apoio. Correto. Isto é um leigo que fez algum trabalho de casa, mas que gostava que me ajudasses a entender as regras do jogo. Como é que são? Certo. Vamos começar pelas medidas dos campos. A medida do campo é mais pequena que o ténis, daí a mobilidade ser menor, e jogamos em duplas, então a mobilidade é sempre menor, sobretudo para quem está a começar, mas já falamos também disso à frente. Temos 20 metros por 10, então 20 metros de comprimento e largura, e sim, os vidros é muito importante porque temos sempre uma segunda oportunidade. A bola bate no chão e vai ao vidro e nós continuamos a jogar. Mas é um vidro próprio, não é? É um vidro próprio que aguenta assusta para alguém que não conhece a primeira vez, mas as pessoas mandam-se contra os vidros e vão contra os vidros. O impacto do corpo, é muito gosto. São muito raros os vidros que se partem, não quer dizer que não aconteça, até já em competições profissionais já aconteceu um ou outro caso, mas é mesmo muito, muito raro que isso aconteça. Por isso, as medidas de segurança estão lá para que isso não aconteça. E as próprias empresas que vendem os campos vão fazendo a manutenção disso. É fácil aprender? É fácil aprender. As pessoas que nos estão a ouvir dizem assim, eu quero praticar pádel. É fácil aprender. Mas antes de entrarmos nisso, queria contar um bocadinho da história do pádel, que é isso. Sim, eu ia perguntar, agora estamos a falar nessa questão da aprendizagem. Que é para depois dizer isso. Olha, o pádel começou no México, em 1969. Porque também não falamos disso ao princípio, mas há muitas pessoas que têm a ideia que o pádel está há 5 anos ou há 10 anos, que não, mesmo em Portugal, e depois falaremos disso mais à frente, mas o pádel já vem de muito atrás, até quem diga que vem de antes disso, mas nós que praticamos a modalidade queremos acreditar que foi em 1969 um mexicano, Henrique Corcuera, que jogava ténis, evidentemente mas estava farto de ir apanhar as bolas ao pé das árvores ou lá fora. Há mais de meio século.
Há mais de meio século. E então o que ele fez? Não quer estar a apanhar bolas, construiu umas paredes de cimento no campo, na casa dele, lá que fez as alturas para que a bola não saísse do campo, criou, evidentemente, um bocadinho diferente do que é agora, mas foi daí que nasceu o pádel, criou mais ou menos as raquetes, como falámos, de madeira, porque não podiam ser as ténis, porque devido à força que davam na bola. E convidou uns amigos, que ele não ia jogar sozinho, claro, evidentemente, convidou uns amigos para ir jogar com eles, um deles um príncipe espanhol, que adorou a ideia que ele tinha tido, levou a ideia para a Espanha, onde se construíram alguns campos. Então já temos aquela imagem ali. É isso mesmo. Extraordinário. É uma relíquia, não é? É uma relíquia e nós olhamos para aquilo e faz... mas para quem nos está a ver também, a maior parte das pessoas não conhece os nossos campos e conhece os campos que vê na televisão, mas eu aprendi a jogar naqueles campos. Em Espanha, falamos disso, em 2001 eu joguei num campo que era basicamente igual a isso. Não havia cá vidros, era um muro. Não havia nada, são muros de cimento e continuam a jogar assim. Sim. Na Argentina a maior parte dos campos são assim, em Espanha a maior parte dos campos são assim, falaremos mais à frente de quantos campos é que temos em Espanha, mas... a maior parte das urbanizações em Espanha, neste momento, têm campos de pádel. As famílias acabam de trabalhar e vão jogar com os filhos, vão jogar com os amigos, e são estes campos que eles têm em casa. Por isso, nós é que já estamos habituados a um avanço neste momento e continua a avançar. Há campos já incríveis que detectam onde é que a bola bate, os movimentos da bola. David, depois já nos falou da gente, que veio do México, e depois então as raízes do tal príncipe espanhol, que trouxe para a Europa. Para a Espanha, e convidam uns argentinos para ir jogar com ele. Os argentinos também adoraram e levaram a competição levaram a modalidade para a Argentina, onde se dá uma expansão, um boom tremendo na Argentina, e daí nascem os melhores jogadores naquela altura. Um bocado por razões económicas e também porque já estava o pádel enraizado em Espanha, e muitos deles mudam-se para a Espanha, levam a competição para a Espanha, e aí nasce a competição, a modalidade a nível competitivo e a nível internacional, e começam a haver os primeiros torneios de pádel. E daí, evidentemente, que os argentinos já vinham preparados e já estavam mais à frente, e eram os melhores jogadores naquela altura. A Espanha foi acompanhando, e neste momento os mundiais que temos nos últimos 20, 30 anos foram sempre ganhos ou pela Argentina ou pela Espanha, sempre com as finais incríveis. Há uma bipolarização nesse sentido. Incríveis, porque nunca sabemos quem é que vai ganhar, e é no último minuto, há um ponto que dá. Continua a ser uma modalidade. Portugal está cada vez mais perto, mas falaremos disso mais à frente. E quando é que chega a Portugal a modalidade? Assim, em força ou de forma mais vincada? Mais vincada nos anos 90. Mas tinha perguntado, só vou voltar atrás. Só para acabar o que é o pádel. Em termos de exercício físico é muito importante, e é isso que queremos falar. As pessoas vão lá, conseguem... É muito importante, como a natação é também, mas está provado cientificamente que a esperança média de vida de quem joga ténis e pádel é maior, porque conseguimos fazer muitos movimentos com todo o corpo, então isso é muito importante. É fácil aprender, foi isso que falámos, e isso é o ponto que eu quero frisar mais. A aprendizagem do pádel, e é por isso que vamos lá uma vez e queremos voltar, a aprendizagem do pádel tem uma linha que cresce exponencialmente desde logo do princípio, enquanto outras modalidades não acontece, porque é mais difícil tecnicamente, porque os campos são diferentes. E é aí que é muito diferente. E depois a parte social, que é o mais importante para mim do pádel, porque jogamos a 4. Muitas vezes jogamos com pessoas que não conhecemos, porque queremos conhecer pessoas novas, e estamos a jogos abertos e nós juntamos outros jogadores. E depois a parte cá de fora. Quando acabamos o jogo, quase toda a gente vai para a esplanada beber umas cervejas ou beber umas cidras. Isto em qualquer parte do mundo em que eu já estive. É a parte social, e ficam lá a falar, ficam a falar do jogo, o que é que falaram. E a regra mais conhecida do pádel, só para ficar a saber, é que quem faz uma dupla falta, dado como no ténis temos 2 serviços, no pádel também temos 2 serviços, quem faz uma dupla falta tem que pagar a rodada de cervejas lá fora. E isto em todos os clubes que eu fui, isto acontece, então não deixa de ter a sua piada. Está enraizado também isso. Completamente. E depois as idades que me perguntava há bocado. Em Espanha, cá também, mas em Espanha já, se formos ver vídeos, há miúdos de 3, 4 anos que já fazem pontos incríveis, já começaram a jogar. Resumindo, começam muito novos, Portugal está a acompanhar isto, e depois há alunos com 70, 80 anos, não há um limite de idade. A partir dos 35 eu já não jogo mais, ao contrário, os veteranos são imensos. Então há a faixa etária é muito grande. Só para acabar, como é que isto foi conhecido? A influência mediática do desporto foi muito importante para o fazer crescer. Olhando para a Espanha, naquela altura o presidente Aznar
que todos nós conhecemos, praticava e não só praticava, divulgava. Então ele saía de trabalhar, via-me sair do governo e ele ia diretamente jogar. Naquela altura em que o pádel tinha começado a ser conhecido. Então todas as pessoas viam nos jornais um desporto novo e aquilo foi um boom enorme na Espanha. Em Portugal, e não só, os influencers vão jogar, as pessoas que trabalham na televisão, nos filmes, os Morangos com Açúcar, que há uns anos atrás era baseado no pádel, saíam da escola e iam jogar pádel. Isto ajudou-nos muito a que a modalidade crescer. Depois, jogadores de futebol, são variedíssimos, uma lista enorme, mas são variedíssimos jogadores de futebol que decidiram investir no pádel. Temos Diogo Daló com um clube fantástico no Porto, João Félix, onde já joguei torneios, com o pai e com o irmão que criaram em Leiria também um clube fantástico. Cristiano Ronaldo, não podemos deixar de falar dele, é um dos donos do Lisboa Racket Center, que vamos falar mais à frente, e joga ele também, promove o desporto. Temos a cidade do futebol, ele quis com a Federação fazer a cidade do pádel, que depois não foi para a frente, mas acho que ainda vai abrir. Estamos a falar da segunda modalidade que poderia ter uma cidade do pádel, só para ver a grandeza que isso tem. Só para concluir, o Covid, que foi uma coisa horrível para todos nós, eu estava em França naquela altura, foi o primeiro desporto, foi a primeira modalidade que eles deixaram jogar. E em Portugal fala-se, quando é que isto foi um boom? Para mim foi um boom depois do Covid, já tinha sido antes, mas o Covid ajudou que esta modalidade crescesse ainda muito mais, porque foi das primeiras modalidades que nós pudemos jogar. Jogos Olímpicos, só para acabar, estamos a lutar, para 2028, mas 2028 provavelmente são mais para a frente, mas já ter esta possibilidade de ter a modalidade dos Jogos Olímpicos seria excelente para a nossa modalidade. Já vamos falar de um projeto que certamente um dos motivos que nos trouxe aqui, ao David, essa sua cara desportiva, que é o Padel Castelo. Para já, eu vou-lhe perguntar sobre a implementação em Castelo Branco. O seu projeto Padel Castelo começou a ser pensado, eu quero acreditar que antes de 2022. Porque para as pessoas que não sabem, o David é formado na área da gestão hoteleira, trabalhou em 7 países distintos de 3 continentes, se estiver errado, é isso, não é? Sim. Portanto, e curiosamente, trabalhou em alguns países com uma dimensão económica e social mais relevante, o Reino Unido, no início dos anos 2000, não é? Não, 2014, salvo erro, em Londres. O David chega a Londres e faz parte, praticamente, também da gênese da modalidade. Quem diria? Em Londres não havia um clube de pádel. Não havia. Conte-nos essa parte da sua vida. Antes de ir para Londres, estive em Lisboa há algum tempo, onde retomei a prática do pádel, e depois tive esta oportunidade de ir para Londres, e quando cheguei, a primeira coisa que fui à procura era onde é que se podia jogar pádel. E foi uma surpresa enorme saber que ainda não existia nenhum clube. E conheci pessoas, um argentino e um espanhol, que estavam naquele momento com o projeto em mão de abrir, e abriram 2 campos que fecharam logo a seguir, mas depois levaram esse clube mais para o centro da cidade, e criou-se ali uma comunidade muito pequena, também porque o inglês deles não era excelente, então ajudei-os a criar a primeira comunidade e dar um bocadinho a conhecer a modalidade, e ajudei a construir os campos, porque isso precisa de construir, a pôr a areia nos campos, então foi muito engraçado. Estamos a falar de Londres mesmo, na cidade... Em Whitechapel, que era a 10 minutos do centro de metro. Foi o primeiro num armazém, num 3º andar, que tínhamos de passar por uns campos de laser. A modalidade ainda não era muito conhecida. Havia já 2 campos naquela altura, agora me lembro, num clube privado, mas que para se entrar tinha que se pagar um balúrdio naquele momento. Lá está, muito elitista, e este clube veio trazer... Deveria abrir a oportunidade a qualquer pessoa poder jogar. Sempre foram pouco assim, mesmo no ténis e tudo. Depois houve necessidade de abrir essa porta e de expandir a modalidade. Sem dúvida. E aí o David também fez parte desse... Certo. Fui trazendo, dando a conhecer, como trabalhava na hotelaria, conhecia bastantes pessoas, e sobretudo os turnos ajudavam as pessoas a ir poder jogar de manhã, falaremos disso um bocadinho, os horários do pádel às vezes estão concentrados muito no fim da tarde, e então o que eu ajudei foi trazer muitas pessoas que tinham horários de manhã, e o clube precisava disso, e criou-se ali uma comunidade, e depois torneios, e
E sim, mas foi o princípio do pádel, com muito poucos, éramos naquela altura 100, 120 federados no país inteiro. Antes esteve em França, né? Em Paris também antes de Londres. Antes de Londres esteve em Paris também. Depois de Londres mudei-me para a França, Sim. 3 Ok. anos depois, e deparei-me Exatamente, é ao contrário. Primeiro Londres, depois é que é Paris, exatamente. E deparei-me um pouco com o mesmo cenário, mas aí ainda foi mais surpreendente para mim, dado que Portugal já tínhamos ganho o europeu naquela altura, em 2017, e chegar a Paris, a capital de tanta coisa, e não haver nenhum clube de pádel foi uma grande surpresa para mim. Voltei a perguntar, havia um clube que era 30 minutos de comboio para ir jogar, onde fui jogar algumas vezes, e disseram, não, vai abrir no centro, não é bem no centro, mas no norte de Paris, vai abrir no clube. Então consegui entrar em contato com as pessoas, tinham aberto há 2 semanas, um espaço enorme, tínhamos 12 campos lá dentro, faziam concertos com um restaurante espetacular, onde depois fizeram o World Padel Tour, que era naquele momento, naquela altura, o circuito mundial de pádel. Ou seja, não tinham nada, mas quando abriram logo algo em grande, não é? À grande. Porque também já perspectivavam a adesão, não é? Porque os sócios eram espanhóis. Muitos destes projetos, até o meu, né? Muitos destes projetos nascem sempre com alguém espanhol porque sabe o potencial e sabe o que é que está por trás disto tudo e o que é que isto pode construir. Estamos a falar em 2007, neste momento há 4 vezes mais campos em Paris e continuam a crescer. É mais difícil arranjar as áreas e os armazéns ou o espaço para construir. Ainda mantém esses contactos em Londres e em Paris? Sim. Não é? Sim, eu gosto de ver o crescimento e continuar a acompanhar o crescimento deles é muito importante. Deixa-me só recuperar um pouco... Como é que chega a Portugal? Sim, não, mas antes disso, o David teve uma experiência no squash, não é? No squash, antes de entrar no pádel. Porquê é que deixou para trás Porquê é que decidiu o pádel? O que é que o pádel tem de diferente para si? O que é que o aliciou mais? Boa pergunta. Naquela altura, o squash, para mim, continuo a adorar a modalidade de squash, acho que é fantástico também a nível físico e a nível técnico, é um desporto. Mas, infelizmente, em Portugal, nos países, nos Estados Unidos não tanto, era enorme a percentagem de pessoas que jogavam squash. Mas quando chegaram, tanto aqui em Castelo Branco como noutros países, o squash, havia poucos praticantes de squash. Enquanto o pádel é algo que tem um crescimento. E depois, porque achei que era muito mais fácil de jogar e as lesões... Pois, o squash é mais propício. É muito propício. Muscular, não é? É muito propício a lesões e depois da minha experiência, eu sabia bem que eu não queria ser um grande jogador de squash, como também não sou de pádel, mas sou muito mais competitivo no pádel do que seria alguma vez no squash, porque lá está, é esta aprendizagem que eu falei, que é muito rápida e que eu senti logo, lá está, ao fim de 2 vezes, já posso ir jogar torneios, já posso ir jogar com amigos, já sou competitivo no pádel, e eu sei que no squash demorei, se calhar, anos a chegar a esse nível competitivo e estaria muito longe. Daí David, se para trás ficou algum assunto que gostava de abordar... como falámos, muito rapidamente, só o primeiro campo como é que chegou a Portugal? O primeiro campo de pádel chegou nos anos 90, mais uma vez, estamos a falar já há muito tempo, e foi no Racket Center, que agora, como falámos, é o dono, o Cristiano Ronaldo. Só para pormos um bocadinho em perspectiva as coisas. Nos finais dos anos 90, os espanhóis, um bocadinho com a ajuda dos espanhóis, chegou o pádel a Vila Real de Santo António, que neste momento é um clube muito forte no pádel e que faz grandes torneios, mais uma vez, porque temos a ligação com Espanha. Os espanhóis, como Évora também avançou muito bem. Lá embaixo, a parte da fronteira, não é? Tudo o que é parte de fronteira, nós também somos, mas foi mais difícil. Mas Évora, Beja, Vila Real de Santo António são muito fortes, porque os espanhóis vêm cá fazer torneios, vêm cá treinar, há professores espanhóis, tudo isto ajudou para que crescesse. Depois, em 2008, o Clube de Ténis do Estoril... Estamos a falar de um espaço grande. De um espaço grande, não é? O que é que aconteceu nesse novo... Não houve adesão. Não houve adesão e... Se calhar um bocadinho elitista, provavelmente, podemos olhar para isso. Tal que são dos clubes, não é? Sim, e quem jogava mais, porque não é incrível, que nós temos uma comunidade espanhola, se calhar maior do que nós pensamos que temos, mas era a comunidade espanhola que jogava. Já jogavam lá, queriam jogar aqui, os portugueses, o que é isto? Não quiseram bem, sei lá, demorou a perceber que aquilo era uma modalidade diferente. Acho que o boom muito grande foi mesmo então em 2008, quando puseram estes 3 campos no Estoril. Okay. E a partir daí houve uma explosão enorme. Recebemos 2 campeonatos da Europa, se não me engano. Em 2015
a seleção portuguesa feminina ganha o Europeu de Pádel, que já foi algo incrível. Os espanhóis? Não, porque os espanhóis não foram. Os espanhóis não foram. Mas não deixa de ter mérito. Tem o seu mérito, obviamente. Tínhamos Itália, tínhamos França, tínhamos Inglaterra, que já falámos que neste momento são potências muito difíceis e que passam 3 vezes o número de campos que nós temos aqui em Portugal, e academias e tudo isso, mas isto é as realidades de cada país. Em 2015 ganhámos isso com o selecionador Jesus Lizaro, que vamos falar mais à frente, que é o meu sócio, por isso também é um marco importante. Temos aí uma foto dele também. Também, fantástico. Olha, exatamente. Exatamente. Mas já lá vamos, porque há uma série de fotos que eu gostava que o David nos ajudasse a decifrar, mas já lá vamos. Parece que foi há tanto tempo. Em relação à questão do Jesus, não é? Do Jesus, já lá vamos. Temos neste momento 400 clubes em Portugal. Há cerca de 400 clubes. É o número. E atletas federados? Atletas federados, 40 mil, ou que já estiveram federados, ou que estão federados, mas já é um número que já foi alcançado, comparado ainda não chega aos ténis, do squash, nem falamos disso, porque é uma diferença abismal. Acho que se calhar o mais interessante, 2019, então estamos a falar há tantos anos, 2019 tínhamos 150 campos em Portugal. 150 campos. Estamos em 2026, temos 2.000 campos. E acho que há muitos campos que nem estão aqui considerados, se calhar campos pessoais ou campos de hotéis. Regra geral, falamos de investimentos privados, não é? Os campos de pádel são investimentos ainda significativos. A vertente dos clubes ainda não está, dos clubes emblema, diga-se assim, não está ainda muito vocacionada nesse sentido, não é? É uma modalidade que os clubes emblema ainda não abraçaram ou já estão a começar a abraçar? Se calhar discordo disso. Não, pergunto. Sim, não há. Não, há muitos clubes, vamos por partes. Primeiro, há uma vertente de alguns municípios, porque já joguei em alguns municípios, que quiseram, porque viram que era bom investir naquilo e que deram e construíram campos municipais. Samora Correia, Almeirim, para dar aqui mais perto, Samora Correia, Almeirim, no Alentejo há vários, que construíram campos municipais para que as pessoas pudessem jogar. O que é que aconteceu ao fim de algum tempo, 2 anos? Abriram clubes privados e esses campos agora estão abandonados e alguns destruídos, infelizmente. Porque as pessoas querem estar na parte social, na parte em que nos vêm jogar, que nos vêm, então... Acho que foi bom para promover, mas se calhar não é bem o caminho. Os clubes que me falou, há vários clubes que decidiram retirar os campos de ténis, e eu conheço imensos, retiraram os campos de ténis, não todos, mas como é óbvio que o caso, em vez de terem 12, 10, seja o que for... Encontraram um espaço para instalar... Porquê? Porque a rentabilidade dos campos... Onde estavam 2 campos de ténis, agora estão 3 campos de pádel, ou 4 campos de pádel. Onde jogavam 2 jogadores de ténis, agora jogam 4 jogadores de pádel. Então a rentabilidade e a procura perceberam logo que era muito diferente. Então aí se nota uma grande diferença. Somos o 10º país do mundo com mais campos de pádel. Por isso, sim, estamos bem, mas ainda há 9 países mais à frente que nós. Há um caminho a percorrer. Só para termos uma ideia, falámos 2.000 campos em Portugal, em Espanha são 16.000 campos. 16.000 campos para a população espanhola. Mas lá está, como eu lhe disse há bocado, nas urbanizações eles próprios têm os campos em casa. Há esse conceito um pouco adiantado já em relação àquilo que se faz por cá, não é? Sim. Mesmo na Suécia, que é um país muito falado em termos do pádel, algumas pessoas dizem, porque alguns clubes fecharam, mas eu conheço clubes na Suécia que alguns têm 32 campos, têm 24 campos, só um clube. Foi um boom tão grande, neste momento são o 4º país do mundo com mais campos, foi um boom tão grande que se calhar o país não conseguiu acompanhar, dado que não tem habitantes suficientes para isso tudo. As pessoas têm que ser... Há que fazer um investimento, mas pensar no investimento que se vai fazer. Aquele conceito que existe, ou que possa eventualmente existir, do elitismo da modalidade, não faz sentido. Já fez menos, já fez mais, nesse caso. Um pouco como o ténis. O ténis em tempos também. Em Espanha, quando falámos do Aznar, evidentemente que era elitista naquela altura. É elitista, mas agora os campos são municipais. Nós vamos em Espanha e jogamos a maior parte. Evidentemente, há muitos campos em que nós jogamos sem pagar e os preços são diferentes. Mas também há... Os que estão cheios são os clubes de sucesso, porque todas as pessoas, um português que quer os nossos melhores jogadores, mas também no ténis, quando querem melhorar, vão para a Espanha treinar, vão à Espanha. Nós, quando queremos fazer um curso, vamos tirar um curso à Espanha para aprender. Só para acabar, o que é que aconteceu aqui no distrito? Como é que chegou, a distrito? Qual é a realidade? A realidade.
poucas pessoas sabem, chegou ao distrito em 2020, o pádel. Convento do Seixo, um belíssimo hotel, decidiu, porque não tinham ali um espaço, naquele belo espaço, e decidiram lá pôr um campo para, naquela altura, imagino que para os hóspedes, mas houve alguns, eu fui um deles, que lá algum espanhol que viesse cá à época, não só. Não, os espanhóis, pronto, mas não. Eu fui um deles que lá fui experimentar o campo logo que cheguei a Portugal em 2021, mas era pouca gente, estava pouco utilizado. A seguir isso, em 2022, e isso já é um marco importante para aqui para a cidade e também para mim, o Campo do Rosmaninho, o Hotel Campo do Rosmaninho, decidiu apostar em ter um campo de pádel, nas excelentes instalações que eles têm do hotel e das piscinas, e eu tive a oportunidade de estar logo lá no início, e aí se criou a primeira comunidade de pádel em Castelo Branco, que já éramos uns 60, 70, fizemos alguns, era só um campo, não podíamos fazer maravilhas, mas já fizemos ali alguns torneios, e naquela altura havia 10 pessoas. Havia 10 pessoas em Castelo Branco que sabiam jogar, porque já tinham jogado em Lisboa ou noutro sítio, mas éramos muito poucos. Para o que passamos agora de 500 Vamos então comunidade. A forma apaixonada como fala do pádel é uma coisa cativante. Mas, David, eu agora queria, enfim, focar mais a nossa conversa na menina dos seus olhos, não é? Certo. Tirando um menino, tem um filho, não é? Mas isso é um amor completamente diferente. Do projeto. Deixa-me só acabar e voltar atrás. Só para acabar. A seguir do Campo do Rosmaninho, antes de nós, há ali um espaço que foi muito importante. Em 3 meses, o pádel, vamos ver, o boom, não é bem um boom, mas o pádel em 3 meses abre 3 clubes importantíssimos para a região. O Wolf e o Match Point, ou o Match Point e o Wolf, dado que houve ali na Covilhã e no Tordesilhano de Fundão, que abriram antes de nós, e nós 3 meses depois, e aí sim o pádel cresceu imenso aqui na região. Ok, é quando vem em 2021 para Portugal, em 22 começa a idealizar o projeto, 2 anos para pôr a obra de pé, e então nasce o Pádel Castelo, não é? Certo. Fala então dessa menina, desse menino, dessa paixão, que é uma realidade, que já existe há 2 anos e 4 meses, não é? Foi em março de 2024. O sonho começa em Paris, como falámos, que era onde estava. Por razões da vida, nós, a família, decidimos voltar para Portugal. Certo. Eu fora de Castelo Branco, 22 anos, e decidimos voltar para Portugal. E aí a Sofia, a minha esposa, teve uma grande, digamos, importância. Foi ela que me incentivou, que me motivou. Porque não? Já tinha participado nestes 2 projetos, como nós falámos. Porque não criar este projeto e abrir um clube em Castelo Branco? Também porque não havia em Porto Alegre, não havia no Fundão, não havia na Covilhã, não havia em Castelo Branco. E deixar a hotelaria e criar este projeto. Como dizemos bem, atrás de um homem vem sempre uma grande mulher. E se não fosse por ela, se calhar não estávamos aqui. Voltei para Castelo Branco, já com o projeto feito e com estudo de mercado, e quando cheguei falei com 2 ou 3 pessoas próximas de mim para me ajudarem, porque eu nunca tinha feito nada disto, isto era tudo novo para mim, e para me ajudarem a ver alguns custos, não de campos, que eu já sabia o que é que os preços dos campos e tudo, mas das infraestruturas. A obra em si, não, a obra em si, não tinha ideia nenhuma, né? E tive algumas surpresas, como temos todos, e pedi auxílio de pessoas próximas de mim, que me foram ajudando, mas neste não curto espaço de tempo também fui surpreendido, porque muitas pessoas me conheciam do Instagram, do Facebook, e sabiam que eu já jogava pádel há muito tempo, e todas me diziam, não, tens que abrir um clube de pádel, não, eu que falta na cidade, tu és tu que tens que abrir um clube de pádel. Isso foi-me motivando um bocadinho a seguir o caminho, sem eu ter dito às pessoas que era o projeto que queria fazer, porque nunca sabes se vai correr bem ou não, mas por outro lado, fui ouvindo outras pessoas e a dizer, não, esta pessoa vai abrir um clube de pádel, não aquela entidade vai abrir um clube de pádel, não a Câmara vai abrir um clube de pádel. O que me desencorajou ali em alguns, porque estamos aqui até 2004, eu voltei em 2021, temos aqui ainda há aqui um grande espaço de obra. E num destes momentos, numa destas interações, digamos assim, uma pessoa que já me conhece desde pequenino disse-me, com familiar, ia abrir um clube de pádel ali em Castelo Branco. E eu sabia que não o conseguia fazer sozinho, estava pelo investimento todo que é. E pensei, já ouvi tantas histórias, por que não dar a hipótese e ir falar com esta pessoa para ver se já está construído, se não está, se já começou, se não começou. E foi aí que aparece o Jesus Lizardo. Muito importante, que foi meu sócio, é o meu sócio, do Pádel Castelo. E só para dar um bocadinho de história dele, porque é importante saber, ele mudou-se para... As pessoas chegarem a saber de quem é que estamos a falar, exatamente. Ele mudou-se para Portugal em 2013, é espanhol, joga pádel desde quase que nasceu, foi top de Madrid quando era novo,
que o potencial é enorme, e mudou-se em 2013 para Portugal, onde começa a dar aulas em vários Conheceu em clubes. Espanha ainda ou já em Não, Portugal? eu já conheci aqui em Castelo Branco. Foi apresentado com ele vai abrir. E depois, só para dar aqui um pouco de feedback da história dele, em vários clubes, é um dos treinadores mais conceituados em Portugal. Foi o selecionador, como lhe disse, do europeu, da seleção feminina, meninas, sim. que em 2015 ganhou o europeu. Foi selecionador também da seleção masculina durante algum tempo, e depois trazia um know-how para o clube, os contactos todos que ele tinha, a experiência toda. Que era essencial, não é? Para os passos... Era e é. Porque ele continua a vir e dá umas clínicas, dá umas aulas de vez em quando, e quando ele vem é uma euforia, como estamos a ver um profissional que vem, toda a gente quer jogar contra ele, com ele, quer ter aulas com ele. Então isto foi importantíssimo para o projeto e sem isso não teria avançado. As ideias dele eram as minhas ideias, então foi tudo muito, muito fácil. E a ideia dele mais importante foi o que ele já tinha em mão. Ele só tinha uma ideia de projeto naquele momento. Pronto, ainda não tinha começado o projeto, só tinha uma ideia de projeto. E eu disse, já tenho o projeto todo feito. Mas o que ele já tinha era apalavrado, já tinha tido uma reunião com a Associação do Valongo. E é aqui que a Associação... A questão do espaço, dos terrenos, não é? Que era essencial, não é? Era essencial, e a minha ideia era fazer o campo noutro sítio da cidade. Era completamente... Mas tinha pensado em algum sítio? Não. Tinha, noutros sítios, que ainda bem que não foi para ali, porque seria um investimento muito complicado. Encarecia muito mais ainda, mas muito, muito, muito mais, mas também não sabia. Claro. Tínhamos ideias, não sabíamos. E isso foi importantíssimo, né? Aqui entra a Associação Recreativa do Valongo, e ele já tinha tido esta reunião, disse, David, vamos reunir com eles outra vez e vamos começar, vamos explicar que queremos fazer o projeto 2, e é aqui que a direção entra em questão, que tenho que agradecer ao Presidente António Roseiro, que foi, desde o primeiro dia, um visionário também, porque a visão que nós lhe demos, que é esta visão que lhe estou a dar assim, para eles, evidentemente, que não conheciam o pádel, que não sabiam o que é que isto poderia trazer, e foi o que lhes mostramos. Isto vai ajudar o Valongo ainda a crescer mais, que eu já conhecia um bocadinho, mas desde que lá estou agora é incrível o que acontece naquele estádio e a multidão de pessoas que lá vai jogar e os torneios que eles fazem. E não é só o pádel, é todas as modalidades que eles têm. O trabalho da direção do Valongo é de louvar, o associativismo. E pronto, dar os parabéns a eles, e sem eles não estaríamos aqui para falar. Houve uma derrapagem enorme nas obras, demorou mais um ano do que era previsto. Eu queria abrir em 2023, mas como sabemos as coisas nem sempre são como nós queremos. Isso foi um prejuízo grande para nós, que já estávamos a contar abrir em 2023. Mas em 2024 lá estávamos. Só para concluir, a ideia não foi construir 3 campos de pádel e as pessoas começarem a jogar. A ideia era construir um espaço em si diferenciado, com um espaço verde enorme que acolhesse as famílias e que fosse muito interessante para crianças, que tivesse uma esplanada diferente do que temos em Castelo Branco, e acho que não podia ter corrido melhor, e é esse o feedback que temos das pessoas. As manhãs ali, há pessoas que vão para lá trabalhar e fazem remote, lá trabalhar de manhã, o pôr do sol é qualquer coisa, as noites são muito concorridas ali, e que não são pessoas que vão jogar, alguns vão jogar e ficam, mas há muitas pessoas que vão com a família só para estar ali, porque conseguem desligar um bocado da realidade. Tem um bar de apoio, tem uma estrutura de apoio, e tem 5 campos, sendo que 3 são outdoor, não é? Sim. E 2 são cobertos. Há menos tempo. Há um mês e meio. Mais um investimento, não é? Não. Sim, mais um investimento grande. Em termos de números, estamos a falar... É uma pequena, grande família, neste momento, o Pádel Castelo, não é? Porque há pouco falava-me que, enfim, os números valem o que valem, mas o ambiente é o mais importante disto tudo. O facto de um levar o outro e de uma família ir atrás da outra, mas estamos a falar de quê? Uma média de 500 pessoas, mais ou menos, por mês, não é? Que... Contas redondas, sendo que é uma média, não é? Sim, claro. É sempre difícil ver quantas pessoas temos, porque há muitas pessoas que vão quase diariamente, então, que fazem parte da comunidade. E tivemos pessoas que já foram para o estrangeiro, que não continuam, mas sim, temos neste momento uma comunidade de 500 pessoas. Vamos ter ali algumas fotos, se calhar eu pedia já ao David, e para irmos, eu pedia o seu apoio, eu pedia a realização para passarmos algumas fotos que selecionamos, e que vou pedir ao David Tavares para nos ajudar, a nós e a quem nos está a acompanhar, a perceber o que estamos a ver, porque tem a ver... E depois é a questão, aqui também, que eu gostava de que nos ajudasse a perceber. Uma das prioridades também, em termos do Pádel Castelo, a vertente lúdica e a vertente competitiva. Vocês pensaram logo nisso, não é? As pessoas que vos procuram para jogar,
e aqueles que os procuram para aprender a jogar. Para aprender. É isso, não é, David? Sim. Começando pelo início da... Padel Castelo, isto é a entrada Isto é a entrada para a tenda, neste para a tenda, momento. não é? Para os campos cobertos. Para os dois digamos campos cobertos que para os vocês dois têm neste campos momento. cobertos. É recente, não é? Isto É recente, é um mês e meio e fizemos uma tenda um pouco diferente do comum, do que se vê em qualquer sítio em Portugal. Fomos nós e Almeirim no mesmo tempo que fizemos uma tenda, é completamente escura por dentro, então é 100% paddle, para se jogar paddle, 100% para a jogabilidade do desporto, e então não temos luz nenhuma exterior, que acontece nos outros jogos, e também como é todo com uma lona especial e toda escura por dentro, conseguimos manter uma temperatura agradável. Evidentemente temos uma temperatura em Castelo Branco que é sempre muito quente, mas conseguimos estar a jogar às 2, 3 da tarde, que cá fora nos campos descobertos não conseguiríamos, e no inverno vamos conseguir manter alguma... vai ser mais quente dentro da tenda do que é cá fora. Avançamos com outra imagem. Esta é uma imagem bonita, ó, David, hein? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Muito. Nós fazemos 2 torneios, 2 em 2 meses fazemos um torneio. Este foi um torneio em que juntámos ali as duas categorias de F5 e F4. Falamos mais à frente, mas... ok, sim. A mim tem que me explicar isso. Sim, não, mas... Tem a ver com os escalões, não é? Escalões? Sim, escalões. Mas aqui já dá uma imagem do que é e falamos mais à frente, do que é o paddle feminino em Portugal e em Castelo Branco. Um pouco diferente das outras modalidades, as senhoras jogam imenso e fazem parte das comunidades. Não é um desporto masculino. Aqui está o Jesus a dar aulas, o nosso grande treinador. Ok, uma imagem técnica. Técnica, sim. Avançamos com outra imagem. E esta? Este foi quando esteve a estudar Portugal. Isto são tudo sul-americanos, de 14 países diferentes. Foi uma manhã super interessante recebê-los lá todos. Poucos tinham jogado paddle, por incrível que pareça. E estiveram cá a fazer uma espécie de Erasmus durante um mês em Castelo Branco. E a pessoa que... Haverá algum argentino, provavelmente, não é? Havia 2 ou 3, mas nem todos os argentinos jogam paddle. Mas havia de tudo, de todas as nacionalidades da Sul-América. E foi bom também dar a conhecer esta parte de Castelo Branco. Eles já tinham ido ao Jardim do Paço, uma outra coisa. Mas dar a parte lúdica que falámos é muito importante para nós. Outra imagem. E esta? Lá está. Foi a final de um torneio de M4, com o João Tomé e o Ricardo Ribeiro, com as medalhas que nós fazemos com o Work Junior, que são sempre muito engraçadas. Todos felizes por terem ganho o torneio. Avançamos? Esta é a primeira imagem. Esta foi na inauguração dos primeiros dias. Extraordinário. Ainda com raquetes que ainda não eram as que tínhamos para alugar. Isto eram tudo minhas raquetes que lá está, que sobrevivem pelos anos. E com o Francisco Duarte ali à esquerda, que vamos falar dele mais à frente, uma pessoa chave no clube e muito, muito importante, mas já falaremos dele aqui mais à frente. Outra imagem. Avançamos aí com outra imagem. Isto já dentro do coberto. Esta tem uma semana. Dá para ver a tal cor, a textura, não é? Tudo escuro, não vemos nada. Estamos completamente assopados. Isto foi uma dos jogos que tivemos do torneio da M3 na semana passada. Agora todos os jogadores querem jogar lá dentro, mas tem sido muito, muito engraçado. Grandes jogadores. E esta? Esta já é no exterior. Já é no exterior, é que também temos. Nós tentamos, os team buildings é algo muito importante para nós. O que é o team buildings? É as empresas, e queremos continuar a trabalhar nisto, é convidar empresas para irem lá ao clube, tirarem 2 horas, Beira Baixa CBTV, também você está convidada para lá ir com todos os seus trabalhadores, e desligar um bocadinho e jogar, aprender esta modalidade. Não sei quantos estamos ali, tínhamos 14, se não me engano. Só um é que tinha jogado paddle, adoraram, querem já voltar. É a fisioterapeutas, então que conhecem os nossos praticantes, que de vez em quando lá vão, porque todos nós precisamos de melhorar as coisas. Então foram lá e foi uma manhã espetacular. Que depois... Este é outro grupo, não é? Então. Esta é uma imagem, uma fotografia com muito impacto. Isto foi o torneio regional do ano passado.
levámos 18 participantes do Padel Castelo ao torneio regional. Tivemos bons resultados e, se não me engano, éramos o clube com mais... Estamos a falar, havia Coimbra, havia Leiria, havia Tomar, havia Abrantes. Eu posso dizer, isto foi no 10-20, um clube espetacular, que, digo a todos, se quiserem conhecer algo muito interessante, e estamos a falar, isto é em Santarém, que é onde vamos falar mais à frente, também a fase final do regional, onde vamos estar presentes também. Mas isto foi a família toda, e então andávamos todos juntos e todos olhavam para nós, estamos a falar, havia lá 300 jogadores, e foi uma festa enorme, Próxima imagem. A nossa equipa da M5, que conseguiu o apuramento para a fase final regional, também falaremos mais à frente, mas é um marco muito importante, onde estaremos presentes no fim de agosto naquele clube, no 10-20 em Santarém. E foi a primeira vez que conseguimos este apuramento no nosso segundo ano em competição. Estamos a competir com clubes Brantes, Tomar, Torres Novas. Estão há 8 anos a competir nisto. Tinha uma experiência que nós não tínhamos. Avançamos com outra imagem. Esta é a equipa da M6, lá está, estão escalões diferentes. Estes são mais avançados, não é? Começamos por baixo. É M6, é M5, é M4, mas isto estamos a falar federação. Nós aqui jogamos em M3, aqui nas nossas competições internas, mas lá fora, para irmos competir com outros, temos que ir competir em M6, porque já estamos a falar, quando há 400 mil praticantes e quando há 40 mil M3, federados... M4, a M3, M4 é o quê? Tem a ver com o ano... Não, com os M1s... Não é com a idade, não tem a ver, não. Os M1s são os profissionais, os que vão para fora de Portugal e alguns que jogam cá. Estamos a falar de 100 jogadores, não mais que isso. Sim. Os M2, estamos a falar de 200 jogadores. E daí para aí abaixo. Os M6, estamos a falar já de a base, mas que já são 15 mil. Então é muito difícil. É um nível já... Porque o pádel explodiu. E então explodiu, a competição também explodiu, o nível de exigência também explodiu. Por isso, quando nós temos aqui jogadores nossos que ainda não são federados e que jogam se calhar M5 aqui connosco e querem fazer um torneio primeiro federado, não vai M6, mas eu jogo aqui M5, M4. Sim, mas lá fora... E depois vão e têm uma surpresa muito grande, porque o nível é muito diferente. Avançamos. Temos ali quase todos, eram todos jogadores de ténis antes e que mudaram do ténis para o pádel. Aqui, uma equipa feminina, não é? Sim, aqui a nossa grande equipa de F6. Só aparecem 6 pessoas em cada fotografia, porque nós, quando vamos jogar fora ou em casa, só podemos levar 6 jogadores. Certo. Mas todas as equipas têm 10 jogadores, faltam ali 4 jogadoras, temos 10 jogadores, a nossa equipa da M6 até tem 11 jogadores. Mas pronto, mais uma equipa que conseguiu... o apuramento para a fase, esta ainda por cima é ainda mais importante porque acabaram em primeiro lugar do grupo. Nós os dois acabámos em segundo, as duas equipas acabaram em segundo e elas conseguiram acabar em primeiro lugar e estão muito entusiasmadas de ir defender, de ir competir agora na fase final regional. Próxima imagem. Bom, isto foi selecionei também do vosso site, né? Certo. Da vossa página. Certo. Reserva o seu campo, isto é uma aplicação. É a aplicação importantíssima também para nós, é onde os jogadores podem reservar os campos e também podem ligar para nós e coisas. Mas antigamente era só reservar campos. Agora já tem o nível dos jogadores, os jogos todos que fizeram, os pontos que fazem. É um bocadinho o Instagram. Uma aplicação específica para... A fotografia dos jogadores. Tem amigos na aplicação. Estamos a falar que as coisas... É inovação. É inovação tecnológica. O que ainda acresce mais a competitividade, porque eles veem que o amigo está num nível mais elevado, que está no mais... Então isto tudo ajuda a que seja mais interessante jogar. Avançamos com outra imagem. Tem a ver com atividades, vocês participaram na Semana do Desporto, no Fórum Castelo Branco, não é? Não tinha. Isto foi recente, foi em junho, não é? Não tinha. Isto é uma forma, é tal vertente social, não é? Que o Padel Castelo faz questão também de sublinhar, não é? Sem dúvida. E agradecer, não tinha aqui mencionado, mas agradecer ao Fórum por este convite, que estaremos lá presentes para o ano que vem. Eram idades entre os 4 e 6 anos só. Certo. Os meninos dos infantários, não é? Dos infantários todos, que não conheciam a modalidade de quase nenhum deles. Então deram-nos um espaço onde eles tinham que acertar. O objetivo é esse, passa por aí, com as bolas que mostrei aqui. Tínhamos um espaço e eles tinham uma lona onde tinham que acertar lá nos brancos. E foi a loucura, e foi super engraçado. Onde levámos o nosso professor Bruno Alves e a Sara também esteve presente. E recebemos centenas de miúdos. E foi muito engraçado. Lá estamos. Faz parte lá tinham a rede e tinham que acertar naqueles... Nas entradas, Férias desportivas. Férias desportivas. É algo que vamos tentar apostar mais no futuro.
Falaremos aqui um bocadinho. Pois, queria dizer isso. este ano estão a acabar, não é? Já estão a acabar. Não tivemos a adesão que queríamos, mas no futuro... Foi o primeiro ano. Foi o primeiro. Se calhar também um bocado pelo calor ou para as pessoas já estarem de férias, mas é algo muito importante para nós. Vou fugir só um bocadinho daquilo. Desde que abrimos o clube, já temos uma academia de 200 alunos. Para nós foi mais uma surpresa neste caminho. Neste momento temos 150, houve outros que foram para fora e deixaram. Mas só para dar uma ideia, destes 200, ao contrário de outras modalidades que já estiveram aqui presentes e que há aqui em Castelo Branco, destes 200, só 15 é que têm menos de 18 anos. Então temos 185 alunos que têm mais de 18 anos, que vão entre os 18 até aos 70. Para dar uma ideia, é diferente das outras modalidades que temos aqui. Mas... Desses jovens há um que é o Duarte, não é? O Duarte Brito. Duarte Brito, que há 2 anos, quando foi à abertura do vosso espaço, falou para a Beira Baixa TV. Falou muito bem. Eu penso à realização, porque 2 anos depois temos a possibilidade de ouvir também o Duarte Brito a falar dessa sua experiência no pádel e na família, como ele disse, o Pádel Castelo. E também no gosto que tem em jogar com o pai. Vamos ouvir o Duarte Brito. Olá, eu sou o Duarte e tenho 12 anos. Eu jogo pádel porque é divertido. Gosto de jogar e de aprender coisas novas e tentar melhorar todos os dias. Para mim, o mais importante é entrar dentro de campo e dar o meu melhor e aproveitar cada momento. No clube sinto-me mesmo bem. Toda a gente recebe com boa disposição. Há um ambiente espetacular. E é um sítio onde eu gosto de passar tempo, seja a treinar ou a jogar. Uma das coisas mais fixes é poder jogar com o meu pai. Nem todos têm essa oportunidade, mas eu gosto de partilhar esta paixão com ele. Divertimos muito e aprendemos um com o outro. Também queria agradecer ao meu treinador antigo, Chico. Foi ele que me ajudou a crescer no pádel. Ensinou-me imensas coisas e fez-me gostar ainda mais deste desporto. Vou estar sempre agradecido por o que ele fez por mim. Só gostava que houvesse mais jovens a jogar pádel. Era muito fixe ter mais miúdos da minha idade para treinar, competir e divertir-nos juntos. Tenho a certeza de que quem experimentar vai perceber que este desporto é viciante. Espero continuar a evoluir, a conhecer novas pessoas e, acima de tudo, divertir-me dentro de campo. Obrigado ao Duarte Brito. Curiosidade, há 2 anos falou connosco, hoje está a voltar a falar connosco. O Duarte acaba por ser apenas um jovem, é um jovem entre muitos a propósito da escola, não é? Então, entre poucos, como ele disse. Entre poucos, infelizmente. É aí que eu queria chegar, entre poucos. E ele próprio se queixa. Ele queixa. Ok. O Duarte é mesmo um exemplo. Começou com o Francisco a ter, que já falaremos à frente, começou com o Francisco a ter aulas de pádel com outras crianças. Evidentemente evoluiu rapidamente para o que joga agora e agora está a ter aulas com adultos. Porque já tem essa condição e consegue jogar e tem muito potencial. Mas o nosso objetivo, e acho que falaremos com a Sara a partir de setembro, é evidentemente fazer crescer a academia, os jovens são o futuro, qualquer modalidade. E nós queremos que criar essas raízes, que a academia não seja só os adultos que temos agora, que vão continuar e são muito importantes para nós, mas criar mais aulas de criança, porque neste momento temos cerca de 10... Olha, avançamos então com outra imagem, tem a ver com o torneio solidário da Arca, não é? Da Arca, sim. Isso foi agora, no último fim de semana. Juntámos, a Arca pediu-nos para que nós nos juntássemos à causa deles e nós aceitámos logo. É tal vertente social, não é? É vertente social, que é muito importante para nós e falaremos há mais exemplos no futuro, que falaremos aqui à frente, mas nós queremos fazer parte da comunidade e sem isso não faria sentido estarmos ali. E então, infelizmente pelo calor não conseguimos fazer este torneio, também porque iríamos ter animais para a adoção e tudo, e havia bastantes pessoas de férias. Este torneio vai transitar para o fim de setembro. Para o fim de setembro e esperemos ter o máximo de participantes, não só para participarem e competirem, mas também porque esta causa requer todo... Que o tempo seja mais simpático na altura. E vai ser. Avançamos com outra imagem. Isto tem a ver com Liga de Clubes, não é? É o que falamos. São as 3 equipas que estão na fase final. Já passámos imagens deles há bocado, certo, exatamente. Certo. Torneio social, isto foi em abril.
Certo, isto já foi isto já é mais antigo. Isto foi logo dos primeiros torneios que fizemos. Sim, Lá está, abril, não deste ano necessariamente. Sim, já foi dos mais antigos. Eu escolhi esta imagem porque traduz de alguma forma os vários torneios que vocês organizam, não é só este, são vários. Sim, lá está. De 2 em 2 meses, tentamos fazer, porque as pessoas nos pedem, para competir os torneios. Os torneios são muito importantes, temos não só para os nossos jogadores daqui, vêm os jogadores de Porto Alegre, do Fundão, da Covilhã. E cada torneio tem um patrocinador, não é? Cada torneio tem um patrocinador. Portanto, este é o Caetano está ali. Sim, cada torneio tem um patrocinador. A Caetano já fez 2 torneios, são patrocinadores. Bom, e agora vamos falar aqui de uma página que, apesar da vida curta do Padel Castelo, a verdade é que as intempéries de 28 de janeiro deste ano também vos bateram à porta. Bom, não bateram à porta, bateram por todo o lado. A verdade é que, David, ainda se lembra dessa noite fatídica? Quando acordaram, acredito, ou quando se deslocou aos campos e se deparou com este cenário? O que é que pensou na altura, David? Sem dúvida, foi desolador. E vocês estiveram lá logo naquele dia, ver o clube todo destruído, como podemos ver aqui. Essas imagens ajudam a perceber, não é? Que já tentei esquecer. Estas imagens, fomos um dos clubes, não vou dizer o segundo ou terceiro, mas fomos um dos clubes mais afetados, mais castigados em Portugal. Leiria foi horrível. Tivemos noção disso logo de momento, porque a expressão mediática foi enorme, o que nos ajudou também a ultrapassar isto tudo. Mas também tivemos noção que noutras zonas do país a destruição foi... A zona de Leiria foi particularmente... A zona de Leiria foi tudo. E em Castelo Branco, todos nós, ainda vemos empresas que estão danificadas. Por isso temos noção que neste momento estamos a 100%, mas que há empresas que ainda estão a sofrer e que ainda estão à espera que isto seja de estarem a 100% como nós estamos. David, não houve tempo parlamentar, não é? Foi pôr mãos à obra e... Estamos a 100% já, mas ainda estamos mais fortes. O que fizemos foi criar estruturas novas para nos proteger quando isto aconteça a próxima vez. A construção também foi feita de outra maneira. Mas, evidentemente, vamos estar algum tempo a pagar esse prejuízo, porque a empresa que nos montou os campos foi esteve do nosso lado e ajudou-nos a fazer um pagamento faseado, senão não estaríamos aqui a falar disso. Mas, por mais que isto seja na nossa curta, uma página muito negra na nossa curta história, foi uma agradável surpresa ver a onda solidária que tivemos. O Jesus em Lisboa estava mesmo sem palavras. A onda solidária que tivemos depois de tudo o que aconteceu. Tivemos 212 donativos entre pessoas, empresas, que nos ajudaram imenso a pagar os prejuízos que temos agora. Os clubes da região foram incríveis logo naquele dia, a ligar do Match Point, a oferecer ajuda, do Wolf também, e criaram torneios solidários que todas as inscrições foram doadas ao clube. Juro que não estava à espera que tudo isto aconteceu e encheu-nos e foi aí que vimos o poder da nossa comunidade em 2 anos que nós abrimos. Por isso é uma página negra, mas deu-nos conseguimos os donos a ultrapassar isto. Ok. E no interior sentiram então a família mais unida do que nunca? Eu quando digo a família é os atletas, Sem dúvida. Bom, e a propósito, temos uma imagem, temos uma mensagem que é de um atleta de, eu posso utilizar o termo, de extrema fidelidade. Nos últimos 6 meses, não é David? Foi muito presente. É o Filipe Pereira, ele faz também deixar aqui uma mensagem que é Ele vai lá todos os dias? Não, todos os dias não, mas se calhar ele quer. Há muitos jogadores que é a segunda casa. Mas eu escolhi essa mensagem também porque também ajuda de alguma forma também a perceber o que é o espírito familiar do Padel Castelo. Vamos ouvir o Filipe Pereira. O Padel Castelo é um clube incrível. A equipa é fantástica, a comunidade é excelente, as pessoas nos torneios, a nível pessoal, são fantásticos. Adoro a qualidade dos campos, agora com os campos cobertos é espetacular, podemos jogar o ano inteiro, sem problema nenhum. Ao todo é fantástico o clube. Obrigado ao Filipe Pereira, enfim, deixar essa mensagem
A verdade é que o tempo voa e é uma delícia estar a ouvir a forma apaixonada como fala do pádel e do pádel Castelo em particular. David, a verdade é que o nosso tempo urge. Sei que ainda temos algumas... eu gostava agora de falar consigo da vertente técnica. Da forma como é que funciona o clube atualmente. Tem uma coordenadora técnica, uma head coach, não é? Desde março. Porquê é que decidiram ir por esse caminho? Vou tentar ser resumida o máximo. O clube, logo que abrimos com o Francisco Duarte, que o Duarte mencionou, foi importante. O tal Chico, eles conheciam todos como Chico. E foi fantástico, porque ele teve 1 ano e meio connosco e foi o primeiro treinador com o grau 1 aqui na região e começou a dar aulas no nosso clube e ele ajudou, porque os jogadores querem competitividade e vão lá jogar uma vez, já querem ter aulas. E ele ajudou a que os jogadores dessem um salto. Foi tão bom para o clube como para ele. Lisboa veio logo buscar, como um clube importante vem buscar, o Rackets Pro veio logo buscá-lo 1 ano e meio depois e ficámos muito felizes por ele. E ele passou a ser treinador lá e 3 meses depois é o coordenador do clube, só para verem um Albicastrense a chegar lá e dar cartas no pádel, que é também o que queremos. Logo a seguir ele ter ido embora, tivemos a sorte que o Bruno Alves, que já fazia parte um pouco da casa noutro âmbito, tinha acabado de tirar o grau 1, foi lançado às férias e conseguiu manter toda a academia, tendo acabado de tirar o curso, foi muito complicado, mas ele conseguiu e está a fazer um excelente trabalho. E a Sara foi um acréscimo enorme que nós tivemos a partir de março com uma experiência já de 4, 5 anos, com vários cursos, seja em Espanha, seja em Portugal, e que traz um know-how à modalidade e aqui ao clube inigualável. E então há muitos alunos que estão a ter aulas agora com ela e estamos a ver a diferença. Estamos a falar de Sara Meirinhos. Sara Meirinhos, sim. Vamos ouvi-la, ela também se junta a nós aqui neste bate-bola. Olá, eu chamo-me Sara Meirinhos e sou a coordenadora da Academia Pádel Castelo. Esta academia conta com à volta de 150 alunos, está em franca expansão. Também agora com o nosso crescimento a nível de campos e com a cobertura, estamos a conseguir aumentar cada vez mais a nossa capacidade e estamos muito focados em ter uma academia de referência. Já temos alguns alunos a competir nos torneios da Federação Portuguesa de Pádel, com muito bons resultados e queremos que isso seja uma visão também para o futuro. Trabalhamos para isso. Agora, como aumentamos a nossa capacidade, também queremos aumentar o número de alunos jovens. É muito importante para nós que a Academia também seja uma referência no jovem. Bem, Sara Meirinhos, desde março. Coordenadora técnica. David, o tempo está a acabar. Eu sei que havia tanta coisa para falarmos, mas a forma apaixonada como falou do projeto e da modalidade, enfim, ajudou-nos este programa ajuda-nos em termos a ser aqui muito mais enriquecido em termos de pádel. Mas olha, eu vou deixar os últimos minutos para aflorar, para abordar algum assunto que eventualmente faça questão de o fazer, está bem? Certo, vou tentar ser o mais resumido então para... Sim. Ficam dar aqui sempre coisas por dizer, mas vou tentar resumidamente alguns pontos importantes que não falámos aqui. Diga. Desde o início, sobretudo a partir de 2025, o desporto escolar para mim é uma das grandes batalhas e este ano estivemos em reuniões com o Armindo Riscato, que também foi seu convidado aqui, Miguel Branco, que coordena a parte da Zona Centro. Queremos muito que o pádel faça parte do desporto escolar. Sabemos que há muitas reuniões a acontecer esta semana e achamos que vai haver luz verde para os clubes todos e isso é muito importante. Falando de clubes, desde que abrimos, eu e o Jesus, achámos que era a colaboração, como eu lhe disse, a modalidade tem que crescer e não só da parte lúdica, mas entre clubes também tem que haver uma colaboração enorme e da nossa parte fizemos tudo e eles também têm feito, que há uma coordenação entre os clubes, que tivemos com o Wolf, com o Match, em que os torneios sejam feitos não nas mesmas datas. Nós enviamos para participantes... Coordenar um calendário... Evidentemente. Nós enviamos jogadores para os clubes deles, eles enviam jogadores para os nossos para participarem, eles próprios cá vêm, os dirigentes, e isso tem corrido muito bem. E com o novo clube a abrir aqui, o Seba Padel Center, mais um clube novo em Castelo Branco. Há espaço para todos? Há espaço para todos. E nós sabíamos que ia haver espaço para todos, porque há muita gente que ainda não conhece a modalidade e nós falámos aqui, e isto, que a pessoa que vai jogar
ficar, quer ficar. Então tem que haver uma colaboração entre os clubes para que a modalidade continue a crescer. Da sua parte, está Claro receptiva a sim, isso, claro não é? que sim, não, sim. E temos feito Abrantes agora com a Liga de Clubes, como eu lhe disse, nós vamos a Torres Novas, Ponte Soura, Golgã, competir contra eles todos e criámos já boas relações, umas Claro. com mais, umas com eles. Abrantes tem sido uma relação excelente, nós vamos aos torneios deles, eles vêm aos nossos e publicitamos também nas nossas páginas E a os questão da torneios. intempérie, estou a perceber isso mesmo, que a Evidente. relação Sim, é excelente, a não é? intempérie é que nós temos intempérie. Abrantes foi as chuvas logo a seguir. O rio subiu tanto que os campos deles ficaram todos cheios de lama e imagino o que é que não é. Por isso a intempérie ajudou-nos ainda a ficar mais ligado, a juntar mais os clubes. Queria também falar para acabar... Sim, David, rapidamente. rapidamente do importante das empresas no nosso, porque eu não tinha essa noção antes de abrir o clube, tanto como patrocinadores como nos ajudaram. Queria mencionar o Nuno Moreira da Cozinha, que foi uma das primeiras pessoas que eu falei do projeto e que disse logo que disponibilizou material dele para eu abrir o clube, deu-me muita da experiência que ele tem no trabalho dele e isso ajudou-me imenso e foi super motivador logo no início. A Lusitânia Seguros é um dos grandes patrocinadores do pádel e posso mostrar aqui do pádel em geral em Portugal e os jogadores número 1 jogam com a Lusitânia. Foi um dos nossos primeiros patrocinadores e super importantes para nós. A Caetano também foi logo de início, apostou em nós. O Luís do Capelos foi incrível e esteve logo desde o início a patrocinar um dos nossos campos. Agora, com os 2 campos que temos, a Autocastaneira juntou-se. A Fisiarte, que fez torneios, que aparecia nas fotografias, a Aida Marques foi incrível desde o primeiro momento a ajudar-nos a expandir, a dar a conhecer a modalidade e fazer lá torneios, eventos. O Dia da Mulher foi lá feito este ano e ela lá estava. São muita coisa. A Farmácia Tanara juntou-se a nós agora também a patrocinar os campos. A Albertino PT, a Gabinete de Contabilidade, tem-nos ajudado também como patrocinadores, a Prisma, a Churrascaria da Quinta, o Restaurante English Savoy, a BM Imobiliária, o Giásio, a Coadrenalina patrocinam as nossas equipas para a Liga de Clubes e sem isto não seria possível arranjarmos dinheiro para isso. E os nossos fornecedores, a Novadis, com o Vasco Antunes, com a Heineken, que está por todo o lado, a Delta não são patrocinadores, mas são fornecedores que nos ajudam imenso no dia-a-dia e tiveram ao nosso lado na intempérie. E acabo com o Ricardo do Comida com Alma, que eu também digo para lá irem visitar o espaço, que é excelente. Juntou-se a nós há 1 ano e meio e tem-nos ajudado como patrocinador em várias coisas e em projetos que vamos fazer e sem eles isto não seria possível. David, foi um gosto. Foi um gosto. Tê-lo aqui, não gostou, pois não? O objetivo é tornar isto uma conversa e claro da nossa parte o objetivo é dar a conhecer aquilo que é feito em termos desportivos e parece-me de mais elementar justiça, dar eco àquilo que o Padel Castelo tem vindo a fazer em prol do desporto e de forma muito especial e particular na promoção de uma modalidade que está a crescer, de forma sustentada, é verdade, mas a olhos vistos também é outra verdade. Obrigado, David. Parabéns pelo trabalho e até sempre, está bem? Até sempre. Isso é que ainda não jogou. Lá o esperamos. Como viu, isto Nunca joguei, mas conversa que eu tenho tido com alguns amigos meus, eles incentivam, mas pronto, tem faltado alguma disponibilidade, mas lá o esperamos. Obrigado por ter vindo, sim, David. Obrigado. E a toda a equipa do Padel Castelo, parabéns pelo trabalho. Obrigado, convite. Termina aqui este bate-bola. Hoje o Padel Castelo, o David Tavares, foram nossos convidados. Marcamos encontro. Até para a semana.